Episódio com lutas frenéticas, algumas reviravoltas, coringada e um final bem intenso. Olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de nossos encontros e convido você a se inscrever e ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto. Caso você já seja inscrito, muito obrigado por estar aqui novamente, você é muito foda e eu espero que você saiba disso. Esse quarto episódio e penúltimo desse arco do flashback já começa com a luta do Getou contra o Toji Fushiguro. No entanto, o episódio abre com um ângulo diferente do qual terminou e a proposta mais expressiva por conta da ação que viria a seguir explica isso. Arifumi Imai liderou a direção do episódio e para quem não o conhece, ele tem um grande destaque na animação de Shingeki no Kyojin, especialmente a ação quando o anime ainda estava sendo produzido pelo Wit Studio. É possível traçar uma semelhança entre os estilos, contudo também é possível notar como esse dinamismo é acrescido pela iluminação e pelas sombras, que atribuem uma sensação de fluidez e ou contemplação, como visto na cena do retorno do Gojo. Focando na luta, novamente vemos como Fushiguro é tático e inteligente. Ele foi enfrentar os garotos já possuindo uma boa noção de suas habilidades, mas ele também sabe se aproveitar das circunstâncias. Se contra o Gojo ele se aproveitou de um aspecto físico abalado, contra o Getou ele dominou o combate usando do emocional do garoto. E isso nem é algo que precisa ser exposto, afinal o episódio já começa com um close enorme na cara, na expressão de choque de Suguro ao ver a Amanai levando um tiro. E mais uma vez, aproveitando-se da sua condição, o Fushiguro, que não possui energia amaldiçoada, conseguiu se infiltrar e driblar o rival. E nessa situação, o Getou acreditava que poderia vencer, seja pelo excesso de raiva, seja usando seus sentidos aguçados para identificar onde estava o Toji. Um ponto interessante é que aquela maldição que o Fushiguro carrega é responsável por engolir as armas com energia amaldiçoada que ele usa, e por sua vez, o Toji engole a maldição e dessa maneira esconde no seu estômago qualquer resquício de sua presença. Isso foi importante para a missão, assim como na luta. Com todas as cartas a seu favor, óbvio que ele venceu. Foram bons usos de cores nas cenas, a trilha sonora, a movimentação é rápida, as explosões que eu nem sequer que lembrava tinha no mangá. Aliás, eu tenho a sensação que o anime melhorou muito essa cena, mas considerando que eu não lembro de muita coisa do mangá, eu vou deixar um pouquinho baixo aqui. Apesar da vitória do Fushiguro, o Getou ensaiou um bom plano de usar as suas maldições como distração para que ele pudesse absorver aquela que o Toji usa, e portanto ele deixaria o Toji sem suas armas caso conseguisse. Contudo, isso não deu muito certo, o Fushiguro venceu suas maldições e a maldição que ele usa rejeitou o Getou. Rejeitou agora, né? Porque no final do episódio veio falando mamãe e o moleque que já teve o seu pior dia, extremamente traumático, ainda teve que tancar essa. E pra piorar a situação pro lado do Getou, o Toji só não matou ele porque ele ficou com algum receio de ter algum problema, a possibilidade das maldições que o Getou controla saírem do controle ou algo do tipo. Dois pontos a serem levantados. Primeiro, não há uma explicação do porquê a maldição não foi absorvida pelo Getou. Logo, é apenas uma teoria de que seja um vínculo de mestre que essa maldição tenha com o Toji Fushiguro, mas nada que envolva, obviamente, alguma questão que necessite de energia amaldiçoada. Segundo, os bambambãs do Colégio Jutsu foram completamente amassados. O Toji não teve dificuldade em derrotar os dois mais fortes e sair dali com a missão cumprida. E após isso, ele foi receber o seu pagamento, comprovar que matou e levou o corpo da Riko. E é um pouco desagradável ver essa cena, afinal a vida dessa menina acabou apenas porque nesse universo existe um grupo de radicais religiosos que acreditam na pureza do Tengen, que o seguem desde os primórdios e não parecem ter muita noção de que a humanidade poderia ser destruída por isso. E a forma seca e crua que tudo é mostrado ali, o corpo da menina como se não fosse nada, todo esse fanatismo é justamente para trazer esse desconforto mesmo e mostrar o quão insensível tudo aquilo é. O Toji Fushiguro não se importa muito, até acha aquele velho doido e com razão, mas o que chama atenção no personagem é como ele tratou com desdém quem ele venceu, mas ao mesmo tempo ele se chama de macaco para se diminuir por não ter energia amaldiçoada. Apesar de uma participação menor nessa obra, esse personagem apresenta uma dualidade muito interessante que me faz pensar como essa missão para ele representava não apenas uma forma de ganhar dinheiro, mas uma forma de se provar.
E vencendo aquele que é conhecido como mais forte, ele poderia dizer, ok, eu estou aqui, olha, este é o meu valor, mas ao mesmo tempo isso me faz pensar como o clã Zenin o tratou por causa da sua condição, porque a gente tem um vislumbre de que essa galera é bem ortodoxa por causa da situação da Maki na primeira temporada, mas para ele chegar a desenvolver essa mentalidade, esse mecanismo, com toda certeza foram anos muito difíceis e de sofrimento para esse personagem. Outro ponto é que o Toji Fushiguro fala macaco, mas o Geto usará esse termo no futuro, assim como usou no filme de Jujutsu Kaisen que a gente viu, para se referir a quem não tem energia amaldiçoada. Isso é só mais um detalhe para entender mais sobre esse arco de queda do personagem. O restante do episódio foi de Coringa, a sociedade. Digo, retorno do Gojo, que tava bem doidão, e eu achei justificável porque depois do que aconteceu e de aprender matemática básica, quem nunca? E contrastando com esse êxtase doidão do Satoru, a cena esbanja contemplação, tranquilidade, e o enquadramento com a cor dourada, que significa triunfo e realização, não é por acaso. Afinal, é para trazer essa ideia de iluminado, de divindade. É a primeira demonstração de um Gojo no ápice. Vimos nos episódios passados que o Gojo não conseguiu usar o vermelho e que ele tinha uma dificuldade com a maldição reversa. Por conceito, a maldição em Jujutsu é negativa e muito porque surge de elementos dessa natureza. Parece ser uma questão de multiplicação básica, mas aparentemente usar essa técnica de maldição reversa é uma dificuldade para muitos. Essa técnica ela é importante porque ela tem uma energia de cura e a própria Shoko, se eu não me engano, no primeiro episódio comenta sobre isso e domina essa energia. No momento do desespero, quando golpeado, o Gojo concentrou-se nessa técnica e por causa disso ele não morreu. Só que se por um acaso o Fushiguro tivesse arrancado sua cabeça, isso não seria possível. O acréscimo de dominar essa técnica parece dar ao Gojo um pleno domínio de seus talentos naturais. Visualmente isso é representado pelos seus olhos, aqueles traços e as cores mais vibrantes que conhecemos da primeira temporada. A forma que a animação desenhou seus olhos não era uma escolha estética nessa segunda temporada, ou uma produção mais barata, ou que não tivesse tão caprichada. Era apenas uma forma que, aliado ao roteiro, daria pistas da evolução das habilidades do Satoru. E indo um pouco mais além, esses traços mais caricatos, entre aspas, da segunda temporada, é muito mais uma forma de representar, ao meu ver, algo relacionado à rebeldia, inconsequência e imaturidade dos protagonistas delas, seja em relação às suas habilidades, seja em relação às suas personalidades. Durante esse êxtase, o Gojo fala que até a forma dele de enxergar o mundo estava diferente, mas nem por isso ele estava disperso da luta que viria a seguir. O Fushiguro, sabendo as habilidades do clã Gojo, até parecia controlar a situação, mas ele não sabia da junção de dois ataques, o vermelho e o azul. Essa primeira aparição do roxo tem gotas para criar uma representação imagética mais calma, mas ao mesmo tempo pontual. É uma escolha interessante que alia a contemplação da cena, mas ao mesmo tempo o dinamismo do que o próprio Gojo está sentindo. O Toji morre, mas acaba se lembrando do Megumi em alguns momentos e de forma bem sutil passa a bola para o Gojo cuidar do menino. Ele fala, em 3 anos o meu moleque vai ser vendido pro clã Zenin e nada mais, mas só que a gente entende por causa dessa expressão e das memórias ali de que ele não gostaria que o menino ficasse com aquele clã. É fofo ver que o Fushiguro, o pai, lembrou do filho no seu fim e também é legal saber que o Gojo vai cuidar do menino. Também, no fim, o Geto se reencontra com o Gojo que estava carregando o corpo da Riko em meio àqueles fiéis comemorando. E aqui o Gojo fala uma coisa que eu tenho certeza que ele se arrependerá no futuro. Quer matar essa galera? No estado que eu estou eu nem ligaria. E muito pela revolta, mas o Geto não reage. E aqui a gente já tem até todo um contraste visual de que eles estão em atitudes distintas, eles estão caminhando em polos diferentes. Seja pelo uso do azul em relação a onde o Geto está, ou o vermelho aonde o Gojo está, o que é uma representação bem oposta até do estado de espírito deles, porque a gente vê o azul como ilusão e algo assim mais depressivo, enquanto o vermelho é colérico, enquanto por dentro é o Geto que está nervoso com tudo aquilo e vai ficar ainda mais nervoso, e o Gojo se torna uma pessoa muito mais calma e plena, que também é uma representação do que significa o azul.
Nessa mesma cena final, quando o Geto está encarando aquele grupo de fiéis, você vê que o local onde ele está mais escuro do que o branco daqueles fiéis, e isso já mostra o quanto ele já está num polo ali de desilusão e de como ele já começa a se questionar, e esses questionamentos do Geto vão ser muito mais especificados no próximo episódio, mas eu acho que já dá pra gente tirar que Geto, ele tem um aspecto de regras morais muito altas, altos ideais, e a partir do momento que ele já enfrentou essa realidade, que ele já teve esse choque de realidade em relação a como as coisas funcionam, a desilusão e a frustração é muito grande. Então isso já explica muito sobre o personagem, mas a gente vai aguardar o próximo episódio para, caso você não tenha lido o mangá, não ter a sua experiência estragada. E assim eu termino esse vídeo. Caso você tenha gostado, deixa o seu like. Esse vídeo que ficou muito maior do que o normal, eu estou um pouco assustado aqui, mas não tem problema. Se você também tem alguma coisa a recomendar pro canal, algum feedback, as suas teorias, caso você não leu o mangá e não sabe o que vai acontecer, e se você leu assim como eu e esquece coisa muito rápido, por que não deixar as suas teorias também? E é claro, eu espero todos vocês nos próximos vídeos. Até mais!